Fala aí, nação São Paulina, ligada aqui no canal Soberano FC 24 Horas. Eu sou o Matheus e estamos de volta com mais um vídeo trazendo as últimas informações do tricolor do Morumbi para você que acompanha tudo de perto. O São Paulo oficializa quarto reforço visando 2026. Alisson estaria incomodado com a diretoria tricolor. William Gomes pode ajudar o São Paulo. Proposta colocada na mesa por Joia de Cotia. E o São Paulo confirma oficialmente uma nova parceria de alcance global. Tudo sobre o clássico onde o São Paulo amassou o Santos. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então fica comigo até o final, não sai por nada. Já deixa o like que fortalece demais o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no mundo do tricolor do Morumbi. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. No sábado à noite, o São Paulo voltou a campo no Morumbi e ganhou um clássico contra o Santos, que trouxe um alívio importante para o clube na tabela do Paulistão 2026. Jogando diante de quase 50 mil torcedores, o tricolor venceu o Santos por 2-0 na sexta rodada da primeira fase e conquistou sua primeira vitória em clássicos no ano. O confronto começou muito equilibrado no primeiro tempo, com as duas equipes buscando o controle, mas com poucas chances claras e muita marcação no meio-campo. Aos poucos, o São Paulo impôs mais intensidade, dominou a posse e começou a pressionar na saída de bola adversária. O jogo mudou ainda antes do intervalo. Gabriel Menino, do Santos, recebeu o segundo cartão amarelo aos 36 do primeiro tempo e foi expulso, deixando o Peixe com um jogador a menos e dando vantagem numérica para o tricolor seguir pressionando. Com um a mais, o São Paulo voltou do intervalo decidido a resolver a partida cedo. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, Gonzalo Tapia aproveitou uma bola na área após sequência de defesas do goleiro Brazão e abriu o placar, colocando o time na frente no Morumbi. Pouco depois, aos 11 minutos da etapa final, Luciano ampliou para o tricolor. A jogada surgiu em uma bola trabalhada pelo São Paulo. Marcos Antônio avançou e deixou para Luciano finalizar com força. O bandeirinha sinalizou o impedimento, mas o gol acabou sendo confirmado após revisão do VAR. Com o 2-0 no placar, o São Paulo manteve o controle da partida, seguiu trocando passes com qualidade e não permitiu nenhuma reação consistente do Santos, que lutou, mas pouco criou. No fim, o tricolor terminou a noite com mais finalizações, mais posse de bola e um domínio claro do ritmo do jogo. Foi um resultado de muita importância para a confiança do time, especialmente depois de uma sequência complicada no início do estadual. O São Paulo conseguiu imprimir um ritmo forte, aproveitou bem a superioridade numérica e ainda mostrou evolução nas transições ofensivas e na finalização, algo que faltava nas partidas anteriores. Destaque para Marcos Antônio, tomou conta do meio-campo, distribuiu o jogo, um verdadeiro maestro, que jogador, hein? E já nesta quarta-feira tem compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo entra em campo para enfrentar o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro. Depois disso, o tricolor volta a jogar contra o Primavera, se não me falha a memória, no próximo sábado, dessa vez no estádio do Morumbi, assim como aconteceu no último sábado. Portanto, o São Paulo encara o Primavera e depois enfrenta a Ponte Preta, fechando os dois últimos jogos da primeira fase, a chamada fase de liga. Caso consiga vencer essas duas partidas e dependendo das combinações de resultados dos concorrentes que estão acima na tabela, o São Paulo pode sim alcançar um G8, algo que até pouco tempo atrás parecia improvável, que é a classificação para a fase de mata-mata. Hoje o São Paulo ainda luta contra o rebaixamento, mas com uma vitória consegue se afastar um pouco, abrindo 3 pontos do primeiro time dentro da zona, e ao mesmo tempo fica muito próximo do G8, já que tem a mesma pontuação do Mirassol, se não estiver enganado, equipe que atualmente fecha esse grupo. O Alisson ficou fora do jogo contra o Santos. Ele havia sido reintegrado ao elenco após a negociação frustrada com o Corinthians, e inclusive chegou a declarar que contava com os companheiros. No entanto, surgiram novas informações envolvendo o volante. No final de semana, o Corinthians entrou em contato com o jogador para pedir desculpas por toda a situação da negociação que acabou não se concretizando. O clube rival entendeu que todo o processo acabou expondo o atleta, que virou alvo de críticas da torcida são paulina, inclusive com faixas estendidas aos redores do Morumbi, chamando o jogador de traidor, algo infelizmente comum no futebol e que já era esperado caso a negociação não avançasse. O Alisson aceitou o pedido de desculpas do Corinthians, porém internamente, nos bastidores do Morumbi, o volante teria ficado bastante incomodado com a forma como a diretoria do São Paulo conduziu todo o processo, como se a responsabilidade pelo negócio não ter sido concluído tivesse sido jogada sobre ele. Isso porque já existia uma minuta de contrato pronta, todas as exigências feitas pelo São Paulo haviam sido aceitas pelo Corinthians, mas o pagamento não foi realizado. Ou seja, o erro não partiu do São Paulo. Mesmo assim, o jogador se sentiu extremamente exposto e, segundo comentários de bastidores, acredita que o clube teve a culpa na situação, especialmente após algumas declarações do técnico Hernan Crespo em entrevistas coletivas recentes. De acordo com informações do jornalista Fábio Lázaro, o Alisson avalia que não havia necessidade de tornar público o seu interesse em deixar o São Paulo para acertar com o Corinthians. Mas é importante lembrar que quem afirmou
afirmou publicamente que o Alisson não queria mais atuar pelo São Paulo foi o próprio presidente Aram Assis, logo após a Copinha, quando concedeu entrevista dizendo claramente que o jogador não desejava seguir. Além disso, diversos jornalistas já tratavam a saída como certa, então tudo isso já estava amplamente divulgado. O Crespo, inclusive, não falou nada além do que já estava público. Ele não afirmou deliberadamente que o Alisson estava de saída, apenas respondeu a questionamentos. Ele poderia até tentar despistar, dizendo que o jogador queria ficar, mas como faria isso se o Alisson já não vinha sendo relacionado? O volante já havia se despedido do elenco e até comparecido ao CT do Corinthians. Então fica a pergunta, o que exatamente o Alisson esperava que o Crespo fizesse? Ah, vou te contar, viu? É muito mimimi, muito jogador mimado, ganhando muito bem para depois reclamar. Na sua opinião, o Alisson tem razão em ficar chateado com o São Paulo e com o Crespo? Deixa aí nos comentários. Vale lembrar que quem se colocou nessa situação foi o próprio jogador. Seguindo, temos dois atletas da base de Cotia, dois zagueiros, que formam a dupla defensiva da base e estão chamando a atenção de clubes europeus. Isaac e Osório, ambos despertam interesse do futebol europeu. Inclusive, há uma proposta em análise por um deles. O Strasbourg, da França, realizou uma sondagem inicial pelo zagueiro Isaac. Quando falamos em proposta, ainda não é algo oficial, mas os franceses já sinalizaram uma oferta de 3,2 milhões de euros, algo em torno de 20 milhões de reais, além de bônus por metas atingidas. O Isaac tem apenas 18 anos, é considerado extremamente promissor, um zagueiro firme, de boa estatura, boa saída de bola, forte fisicamente e com muito potencial. Ele já vinha sendo observado há alguns meses pelo Strasbourg e as atuações recentes aceleraram o processo, resultando nessa sinalização de oferta. O São Paulo analisa a situação com cautela e entende que os valores são no mínimo interessantes. Até o momento, o clube não se posicionou oficialmente sobre um aceite, mas internamente existe a avaliação de que o negócio pode acontecer. Você venderia o Isaac nessas condições? Deixa a sua opinião. A tendência é que nos próximos dias a proposta seja oficializada. Vale lembrar que o Strasbourg é o mesmo clube que adquiriu o lateral Ângelo, pagando parte do valor em uma negociação considerada muito ruim pelo São Paulo. O Strasbourg pertence ao mesmo grupo que controla o Chelsea da Inglaterra, o que pode abrir portas futuras. Mesmo assim, a diretoria não tem o desejo de negociar o Isaac neste momento. A ideia é, inclusive, iniciar conversas para renovação de contrato ainda nesta semana. O vínculo atual vai até 2027, com multa de 60 milhões de euros para o exterior, mas apenas 22 milhões de reais para o mercado nacional, o que preocupa. O São Paulo detém 80% dos direitos econômicos do jogador. Além do Strasbourg, clubes como Mônaco e Shakhtar Donetsk também monitoram a joia de Cotia. O próprio Crespo acompanha de perto, já pensando em uma possível promoção ao elenco principal. Nos bastidores administrativos, o novo presidente Aram Assis vem promovendo mudanças. Já saíram Dedé, Márcio Carlo Magno, José Eduardo Martins da comunicação e José Eduardo Moreto da base. Outras mudanças ainda devem acontecer. A chegada de Assis ao comando do clube tem sem dúvida influência direta da oposição, e agora ele começa a retribuir os apoios recebidos. Além das demissões, a oposição fez outros pedidos, e alguns foram atendidos. Assis nomeou Caio Forjás como assessor jurídico e Miguel Souza como diretor adjunto do Clube Social. A informação foi divulgada pelo jornalista Ramone Ártico, que ainda afirma que novas movimentações devem acontecer em breve. No setor de marketing, Eduardo Toni vive momento delicado e pode ser o próximo a deixar o cargo. Mesmo em meio a isso, o São Paulo confirmou uma nova parceria internacional. O clube agora integra a One Football Club Partner World Network, com o objetivo de expandir a marca globalmente e alcançar novas audiências. Conteúdos oficiais do São Paulo, incluindo gols históricos, lances de ídolos, entrevistas, bastidores e melhores momentos das partidas, passarão a ser exibidos na plataforma, que alcança cerca de 200 milhões de pessoas por mês. A diretoria acredita que essa parceria pode abrir novas oportunidades de monetização internacional. Ainda não há informações sobre a duração do contrato. O acordo está fechado e o clube vê essa iniciativa como estratégica para ampliar sua presença global. Falando novamente de mercado, o São Paulo conseguiu a liberação de Lucas Ramon, que estava no Mirassol. O lateral direito será anunciado nos próximos dias como o quarto reforço para 2026, com chegada prevista ao CT da Barra Funda já amanhã. O contrato dele com o Mirassol iria até 5 de maio, e inicialmente o tricolor esperaria o término para contratá-lo sem custos, já que havia um pré-contrato assinado. Porém, diante da necessidade no elenco, o clube decidiu antecipar a chegada. O São Paulo chegou a oferecer 1,5 milhão de reais pela liberação imediata, recusada pelo Mirassol. Posteriormente, o staff do jogador aceitou abrir mão de valores a receber, o que facilitou o acordo. Lucas Ramon assina contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação automática por mais um. Ele chega para disputar posição com Cedric e Mike, jogadores que, apesar da boa atuação recente do Mike, ainda são vistos como limitados tecnicamente. E para fechar esse giro de notícias, vale dar um destaque especial para a situação do William Gomes no futebol europeu, porque o momento dele no Porto é muito positivo e começa a chamar a atenção de mercados ainda maiores. Desde que chegou ao clube português no início de 2020,
2025, o atacante vem ganhando espaço, sequência e confiança. Até aqui, William Gomes já soma 39 partidas com a camisa do Porto, com 9 gols marcados e uma assistência. Números considerados muito bons para um jogador jovem, recém-chegado e ainda em processo de adaptação ao futebol europeu. Dentro de campo, o William vive talvez a melhor fase da carreira. Ele se consolidou como peça frequente no elenco, tem sido utilizado tanto como titular quanto entrando ao longo das partidas, mostra intensidade, velocidade, boa leitura ofensiva e capacidade de decidir jogos. Não à toa, a torcida do Porto já demonstra a identificação com o jogador, reconhecendo o esforço, a entrega e a evolução técnica dele a cada rodada. Nas redes sociais e no estádio, o nome do William aparece cada vez mais de forma positiva, algo que pesa muito em clubes como o Porto. Esse bom momento naturalmente colocou o atacante no radar do mercado europeu. Clubes de Inglaterra, Espanha e Itália já monitoram a situação, observando números, desempenho e margem de valorização. O Porto, que é conhecido historicamente por contratar jovens talentos, desenvolver e vender por cifras altas, vê no William Gomes um ativo com grande potencial de revenda a médio prazo. Internamente, o clube português trabalha com a ideia de que ele pode se tornar uma das próximas grandes negociações. E aí entra o ponto importante para o São Paulo. Mesmo tendo vendido o jogador por 9 milhões de euros na época, o tricolor manteve 20% dos direitos econômicos do atleta. Isso significa que em uma futura venda por valores mais elevados, o São Paulo terá uma fatia considerável do negócio. Além disso, o clube ainda pode se beneficiar do mecanismo de solidariedade da FIFA, que garante repasses ao clube formador em transferências internacionais. Ou seja, caso o William Gomes seja vendido por cifras altas, o São Paulo pode embolsar um valor significativo, mesmo não tendo o jogador no elenco. Hoje, o cenário é de valorização constante. O William está jogando, aparecendo, entregando números e crescendo em um clube que sabe negociar. Tudo isso faz com que o nome dele seja cada vez mais falado no mercado e acompanhado de perto pelo São Paulo, que observa essa movimentação como uma oportunidade real de retorno financeiro no futuro. E agora eu quero saber de você. O São Paulo errou na condução do caso Alisson? O clube deve vender o Isaac agora ou segurar a joia de Cotia? A chegada do Lucas Ramon resolve a lateral direita? Qual o seu palpite para o Sansão de quarta-feira? Deixa nos comentários. No mais, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!